Graça e paz, amadas, estamos de volta no nosso desafio de oração pela vida dos nossos maridos. Bora lá pro 15º desafio? O 15º é: ore pela libertação do seu marido. Todas nós precisamos nos libertar de alguma coisa. Todos nós precisamos nos libertar do passado, dos nossos pecados e da escravidão em que nos encontramos por causa deles. Não é difícil a esposa perceber que o marido precisa de uma libertação em alguma área de sua vida, porque em geral isso fica bem claro para ela. O desafio não é lembrar o seu esposo disso, mas orar para que ele encontre liberdade em Deus. Às vezes é difícil para o homem perceber que precisa de libertação. Quase sempre ele aceita a sua maneira de ser e diz: é assim que eu sou. Eu nasci assim. Você já me conheceu assim. Se o seu marido precisa ser liberto de alguma coisa, peça a Deus que revele isso a ele, pois Deus faz no coração e na mente do seu marido o que as suas palavras não podem fazer. Onde as suas palavras não podem ir, a de Deus pode. Ore para que seu esposo esteja na presença de Deus, pois na presença de Deus há liberdade. Ore para que seu marido liberte-se de tudo aquilo que o impede de ser um bom filho de Deus, um bom esposo, um bom pai e próspero em suas finanças. Ore para que ele seja liberto de tudo aquilo que o controla e que o único controle na vida dele seja o Senhor. Ore para que ele seja liberto das atitudes más, dos pensamentos negativos, das ações imprudentes, dos vícios e das tentações. Ore para que ele encontre a liberdade que há em Cristo Jesus. Leia em Jó 8,36. Em 1 Timóteo 5,8 está escrito: quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior que um infiel. Não importa onde se iniciou, não importa quais foram as causas, eu quero, pela autoridade do teu nome, clamar, Senhor, que o teu sangue seja derramado sobre todas as minhas gerações passadas, para que a cura e a libertação que precisa acontecer, aconteça em nome de Jesus. E que atinja também a geração do meu marido. Rompe, Senhor, todo o aprisionamento. Tudo que está aprisionado em tua mente e teu coração. Tudo que está aprisionado em um lugar que ele não foi chamado para estar. No poder do sangue de Jesus, eu coloco um fim a todo comportamento que tem tido meu marido pelas forças malignas, em nome de Jesus. Amém, amadas? Esse é o nosso 15º dia. Ore pela libertação do seu marido. Não deixe de fazer as suas orações meditadas com o Senhor e as suas orações escritas. Amém? Até amanhã no nosso 16º dia. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no 16º dia de oração para a vida do nosso marido. E o tema de hoje é: ore para que o seu marido entenda o chamado de Deus. No desafio de hoje, ore para que o seu marido ouça claramente o chamado para a sua vida e que ele possa compreender quem ele é em Cristo e ter a certeza de que foi criado para um propósito elevado. Muitos homens se sentem confusos quanto ao chamado e o propósito de Deus para a vida deles.
Ore para que os olhos do entendimento do seu esposo sejam iluminados para saber qual é a esperança da sua vocação. Leia lá Efésios 1:18. Ore para que o Senhor o capacite a andar de modo digno do seu chamado e tornar-se o homem de Deus que o Senhor criou para ser. Ore para que em meio à agitação do dia a dia, ele não se esqueça do seu chamado. Ore para que as circunstâncias adversas não façam desistir da sua vocação. Ore para que os desejos do coração dele não entrem em conflito com os desejos do Senhor. Ore para que o Senhor guie os passos de seu marido e para que ele ouça a voz de Deus quando o Senhor falar à sua alma. Oremos. Senhor Jesus, cremos que temos o direito de receber revelações, visões, sonhos de Deus, ou até pessoas que o Senhor usa para falar conosco. Que não sejamos enganados sobre o que o Senhor quer de nós. Que a partir de hoje o Senhor possa nos proteger dos falsos profetas e que se acheguem perto de nós pessoas sedentas por Ti e que verdadeiramente vão se aproximar de nós para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do nosso chamado. Que os nossos pés possam estar firmados naquilo que o Senhor nos chamou. Amém, amadas? 16º dia, ore para que o seu marido entenda o chamado de Deus. Amém? Até amanhã no 17º dia. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no nosso 17º dia pela vida dos nossos maridos. E a oração de hoje é: ore para que seu marido seja orientado e direcionado pelo Senhor. No desafio de hoje, estaremos buscando pela orientação do Senhor na vida dos nossos maridos. O líder do lar tem muitas decisões a tomar, mas sozinho ele não conseguirá tomá-las com sabedoria e sensatez. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas quando o Espírito de verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Que dádiva maravilhosa é o Espírito Santo. Ele guia, dá sabedoria, conhecimento e revelação aos filhos de Deus. Leia em Salmos 23, 2 e 3. Andar na direção do Senhor é o segredo para uma vida vitoriosa. Quantas derrotas, fracassos e frustrações seriam evitados em nosso lar se as nossas decisões estivessem alinhadas com a perfeita vontade do Senhor? Por isso é tão importante que o seu marido seja guiado pelo Senhor. Ore para que o Senhor guie o seu marido em todas as suas decisões, para que Deus lhe dê sabedoria para tomar decisões sensatas, para que ele entenda que todas as suas decisões irão influenciar diretamente no bem-estar da família. Oremos. Sabemos que quem nos guia é o Espírito Santo. E em João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que sejamos tão sedentos das coisas de Deus, irmãos, que conseguiremos ser sensíveis à sua voz e diferenciar de outras vozes, e não somente só ouvir a voz do Espírito, e sim seguir as orientações com muita alegria no coração. Amém, amadas? Não deixe de fazer suas orações e escrever suas orações no caderno. Amém? Até amanhã no 18º dia.
Shalom, amados, estamos no 18º dia de oração pela vida dos nossos maridos. E o tema de hoje é: ore pela vida profissional do seu marido. Em Salmos 90:17 está escrito assim: e seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Todo homem precisa da bênção de Deus sobre o seu trabalho. Ser abençoado no que faz é muito significativo para ele. Quando a graça de Deus repousa sobre seu esposo, ele acha graça diante das pessoas. O sucesso do seu marido no trabalho exerce uma grande influência sobre você. Quando não há estabilidade financeira, o relacionamento conjugal pode ser abalado. São nessas horas de crise que precisamos mais do que nunca de sabedoria para lidarmos com a situação e da misericórdia de Deus para abrir as portas que estão fechadas. Peça a Deus que abra as portas de oportunidades ao seu marido. Em um momento em que o nosso país enfrenta uma enorme crise de desemprego, ore para que Deus consolide e confirme o trabalho do seu marido. Ore para que ele seja um excelente profissional e bom naquilo que faz e apreciado por aquilo que faz. Ore para que ele tenha um emprego sólido. Ore para que Deus confirme a obra das suas mãos através de uma vida profissional abençoada. Oremos. Reconheço que foi a tua bondade e amor que capacitou meu marido profissionalmente para o sustento da nossa família. Peço a ti, Senhor, que dê habilidades e sabedoria para lidar com as dificuldades enfrentadas em seu trabalho e que o faça crescer profissionalmente e ajuda a superar os seus limites e dificuldades interiores e exteriores. Em nome de Jesus, amém. Esse é o nosso 18º dia. Não deixe de fazer suas orações faladas e escritas. Amém? No final do propósito desse desafio, eu vou falar o porquê de estar escrevendo essas orações. Amém, amadas? Até amanhã no 19º dia. Beijos! Graça e paz, amadas, estamos no 19º dia do desafio de oração pela vida dos nossos maridos. E o desafio de hoje é: ore para que o seu marido ame a justiça. Amadas, continuemos firmes em nosso desafio. Sei que situações surgirão tentando fazê-las desistir, achar que não vale a pena e que é um caso perdido. Mas não desistam. Creiam no Deus que nós servimos, que é poderoso para libertar, transformar e mudar qualquer situação. No desafio de hoje, ore para que seu marido ame a justiça e odeie a maldade. Vivemos em uma sociedade injusta e em uma cultura que jaz do maligno, mas o Senhor espera que os seus filhos vivam e pratiquem a justiça. E em Miqueias 6:8 diz: Ele te declarou o homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O Senhor pede e espera que o seu marido pratique a justiça em um mundo tão corrupto e injusto. Deus não tem prazer na injustiça, em atitudes que desrespeitam e desonram e malogram ao próximo. Ore para que seu esposo tenha um coração voltado para a justiça. Ore para que seu marido fuja de tudo o que é injusto e siga a justiça. Leia lá em Timóteo 6:11. Ore para que o seu marido seja cheio do fruto de justiça que é agradável a Deus. Oremos.
Amado Deus, te agradeço por ser meu Salvador, por ser um Deus justo e que sempre zela por toda a minha família. Sou grata porque o Senhor faz tudo de forma perfeita e hoje eu oro para que o meu marido seja um homem justo em tudo o que ele fizer e que ele ame a justiça vinda do Senhor de acordo com a sua palavra e odeie a maldade. Eu oro, Senhor, para que não haja injustiça sobre nossa família e que nem na vida de todos que o amam estejam ligados a mim de alguma forma. Amém? Esse é o nosso 19º desafio. Até amanhã. Não desistem, amadas. Shalom! Shalom, amadas, graça e paz. Estamos no 20º dia de oração pela vida dos nossos maridos. E o tema de hoje é ore pela paternidade do seu marido. A maneira como o marido trata e cuida dos filhos é muito importante para a mulher. A vontade de Deus não é só que ele seja um bom esposo, mas um bom pai também. No desafio de hoje, estaremos orando sobre a paternidade dos nossos esposos, para que eles sejam pais abençoados. Ore para que seu marido seja um bom pai, disciplinando seus filhos com sabedoria e os amando incondicionalmente. Ore para que Deus lhe dê habilidade na comunicação com os filhos, para que ele esteja aberto a dialogar e conversar de uma maneira franca com seus filhos. Ore para que seu esposo entenda que é seu dever também ensinar, orientar e instruir os seus filhos. Leia lá em Provérbios 1:8. Ore para que o seu marido seja um pai paciente, compreensivo, amoroso, bondoso, carinhoso e afetuoso. Ore para que o seu marido não trate os seus filhos de maneira severa, cruel e abusiva. Ore para que o seu esposo seja compromissado com a criação dos filhos, para que ele não seja negligente e indiferente com os filhos. Ore para que seus filhos honrem a liderança do pai, para que a vida deles seja longa e abençoada. Várias direções agora de leitura no devocional de hoje. Está lá em Efésios 6:4, Colossenses 3:21, 2 Timóteo 2:1-2. Quando vocês forem orarem, amados, pela liderança do pai, se vocês tiverem casado com uma pessoa que não seja pai dos teus filhos, ore também, tá? Pela liderança do padrasto. Amém? Oremos. Senhor Jesus, eu oro para que o meu marido consiga se aproximar dos nossos filhos com muito amor e sabedoria nas dificuldades que enfrentaremos. Que o Senhor o ensine a chegar em seus corações de maneira tão prazerosa que haverá obediência e autoridade de forma aceitável ao olhar dos nossos filhos. E que toda barreira que os distancie seja quebrada em nome de Jesus. Que os laços da paternidade sejam fortes e inquebráveis para o crescimento saudável da nossa família. E que se tiver alguma ferida, mágoa, raiva, ressentimento que os separe, que caia por terra em nome de Jesus. Porque declaro com toda a autoridade que o Senhor me deu, eu declaro uma paternidade bem resolvida dentro do meu lar. Amém, amadas? Esse é o nosso devocional 20º. Que o Senhor possa verdadeiramente tomar a nossa casa, a nossa família. Não deixe de fazer as suas orações e escrever os seus devocionais. Amém, amada? Um grande beijo e até amanhã. Shalom, amadas! Estamos no nosso 21º dia de oração pela vida dos nossos maridos.
Parabéns a todas que chegaram até aqui. E bora para a lição? Ore para que o seu marido creia que foi criado para um chamado específico. Amada, creia que Deus tem um propósito específico na vida do seu marido. Ainda que ele não perceba isso e mais ninguém acredite, você ainda precisa continuar crendo que o Senhor traçou para ele caminhos mais altos e elevados do que ele vive hoje. Se o seu marido já entendeu o chamado do Senhor, continue orando e apoiando para que ele realize com excelência o seu chamado. Ninguém mais do que você pode apoiá-lo e incentivá-lo a encontrar e fazer a vontade de Deus. Todo homem de Deus bem-sucedido tem uma mulher que entenda o seu chamado e o ajude a realizá-lo. Ore para que o seu marido creia que foi criado para um chamado específico e que Deus não desistirá ou abrirá mão dele. Ore para que ele se entregue ao chamado do Senhor e para que Deus o ajude a fazer as renúncias necessárias para atender ao seu chamado. Ore para que ele não tenha dúvida quanto ao chamado de Deus para a sua vida, para que o Espírito Santo ilumine os olhos do seu entendimento para que ele saiba e entenda a esperança da sua vocação. Leia lá em Efésios 1:18, para que ele possa usar os dons e talentos que o Senhor lhe deu com responsabilidade e excelência. Ore para que o Senhor o capacite, dando sabedoria necessária para realizar a missão da sua vocação. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus para que o chamado do meu marido, do nosso companheiro, seja muito vistoso e que por onde ele passar, vidas serão restauradas e transformadas. Que ele seja o homem que o Senhor o chamou, segundo o teu coração. Amém, amadas? Essa é a nossa lição de hoje, 21º dia. Não deixe de fazer suas orações e escrever suas orações. Que Deus está se agradando desta tarefa. Pode ter certeza, amém? Beijos, até amanhã. Graça e paz, amadas, 22º dia de oração pela vida do nosso maridos. Bora lá? E a 22ª lição é: ore para que o seu marido te trate com respeito. Muitas mulheres vivem debaixo de constante agressão verbal e emocional. São feridas e humilhadas por palavras duras, pejorativas, carregadas de ira e agressão. A palavra de Deus diz que o marido que não trata a esposa com respeito e honra, as suas orações não são respondidas por Deus. Está lá em 1 Pedro 3:7. Infelizmente, muitos esposos não estão debaixo das bênçãos do Senhor, por não entender que a esposa é um vaso mais frágil e precisa ser tratada tanto verbalmente como fisicamente, com respeito e delicadeza. Se você tem sido objeto de frequente agressão verbal e emocional, busque a Deus para ajudá-la nessa situação. Ore para que o Senhor guarde e cure as suas emoções e mude o seu marido, fazendo dele um homem manso e controlado, e para que ele te trate com respeito e dignidade. Ore para que Deus dê ao seu marido entendimento, para que ele entenda que a ira e a agressão verbal podem levar o seu casamento à destruição. Ore para que seu marido reconheça o quanto a ira e a cólera pode afastá-lo de Deus e fazer um estrago na vida dele. Ore para que Deus te dê graça, sabedoria e estratégia para lidar com essa situação.
Ore para que Deus te faça uma mulher calma e serena em meio ao turbilhão de explosões do seu marido. Ore para que a paz de Deus reine em seu lar e no coração do seu marido. Ore para que toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Leia Efésios 4:31. Ore para que Deus lhe dê sabedoria ao responder às palavras e atitudes ríspidas do seu marido e para que você não suscite ainda mais a ira do seu marido. Leia em Provérbios 15:1. Lá diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ore para que Deus lhe dê sabedoria e graça para que você abra a sua boca com sabedoria. Leia Provérbios 31:26. E profira palavras brandas, que certamente aplacará a ira do seu esposo. Amém, amadas? Oremos. Senhor Jesus, que meu marido possa me enxergar como uma mulher que está com ele para somar. Que não haja competição entre nós, e sim muita compreensão e respeito em todas as áreas de nossa vida, pois sabemos que nem sempre pensaremos iguais, mas o amor e o respeito sempre permanecerá de pé. Amém? Não deixe de fazer suas orações e escrever as suas orações, amado. Até amanhã, no nosso próximo desafio. Beijos! Graça e paz, amadas, estamos no 23º dia do desafio de oração pela vida do nosso marido. E o desafio de hoje é: ore para que Deus encha o seu marido de fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. A natureza masculina é um pouco mais lógica do que a feminina. Para não dizer que é muito mais lógica, nós mulheres somos muito emotivas, o que nos leva a crer mais. Com isso, não estou dizendo que o homem não tem fé, mas por ele ver as coisas de maneira mais lógica, na maioria das vezes, ele tem certa dificuldade de esperar aquilo que não se vê. No desafio de hoje, ore para que o Senhor dê ao seu marido uma nova dose de fé, que aumente a sua capacidade para crer no Senhor, em sua palavra e em suas promessas, nos seus caminhos e no seu poder. Ore para que ele sinta em seu coração o desejo de falar com o Senhor e ouvir a sua voz. Ore para que Deus faça com que ele entenda o que significa estar na presença de Deus, pois não se trata apenas de pedir coisas. Que ele possa buscá-lo, confiar totalmente e ser guiado pelo Senhor, colocando a Jesus em primeiro lugar e reconhecendo em tudo o que ele fazer. Amém, amadas? Oremos. Pai, que a fé do meu marido possa ser inabalável, que ele possa confiar em Ti de todo o coração e não se estribar em seu próprio entendimento, que ele reconheça o seu amor e que ele entenda a Tua vontade sobre a sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amados? Não deixe de fazer suas orações e escrever os seus pedidos para o Senhor. Amém? Até amanhã, no nosso próximo desafio. Beijos! Graça e paz, amadas, estamos no nosso 24º desafio de oração pela vida dos nossos maridos. E a oração de hoje é: ore pela saúde física do seu marido. Nada nos deixa mais preocupados do que quando um membro da família adoece. Ficamos angustiadas e aflitas quando a enfermidade assola o nosso lar. E são nessas horas, mais do que nunca, que precisamos nos posicionar em oração.
Em Êxodo 15, 26 está escrito: eu sou o Senhor que os cura. Que promessa maravilhosa para aqueles que confiam no Senhor. No livro de Êxodo, Deus se revela ao seu povo como Jeová Rafá, cujo significado é o Senhor que cura. Servimos a um Deus que ainda cura. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13, 8. Ele é o Senhor que cura todas as enfermidades. Leia Salmo 103, 3. Minha querida, se o seu esposo está enfrentando algum tipo de enfermidade, ore com todo o seu coração, crendo que Deus é poderoso para trazer cura e restauração física ao seu marido. A cura nem sempre acontece de imediato, por isso não desista de orar. Deus está provando a sua fé e a sua persistência e paciência. Ore pela saúde do seu esposo, mesmo que ele não esteja doente. Ore para que Deus o livre da peste perniciosa e das setas das enfermidades. Leia em Salmos 91, 3. Ore para que o seu esposo seja sábio ao cuidar do seu corpo e da sua saúde. Se ele possui algum vício, ore para que Deus dê entendimento ao seu marido do quanto o cigarro, o álcool ou a droga é prejudicial à saúde. Ore para que Deus aumente a fé do seu esposo, para que ele creia na palavra e no poder de Deus, para curá-lo segundo a sua vontade. Se o seu esposo está passando por algum tratamento médico, ore para que Deus o direcione a um médico capaz de fazer o diagnóstico certo e para que prescreva o tratamento adequado. Amém, amadas? Oremos. Pai, te peço livramento sobre a vida do meu marido, sobre todo tipo de enfermidade, sobre sua vida. Que o Senhor possa cobrir a vida dele, do alto da cabeça à planta dos pés, e que ele tenha disposição para fazer o que tem que ser feito em seu trabalho, e que o Senhor cubra ele com um escudo de proteção contra todo tipo de enfermidade. Amém? Amém, amada? Esse é o nosso 24º dia do desafio de oração pela vida dos nossos maridos. Vou sempre lembrar de fazer as suas orações e escrevê-las também, para que faça efeito esse desafio. Amém? Até amanhã. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no 25º dia do desafio de oração pela vida dos nossos maridos. E no desafio de hoje é: ore para que Deus livre o seu marido das tentações. Hebreus 12:1 está escrito: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O autor da carta aos Hebreus comparou a vida cristã como uma corrida de longa distância. Mas só podem correr bem a carreira da vida aqueles que deixarem de lado todos os embaraços que tentam tirar o foco do alvo. Nossos maridos são constantemente bombardeados por pensamentos, tentações e situações que tentam impedi-los de alcançar a carreira que lhes foi proposta pelo Senhor. Em meio aos embaraços, muitos estão quase parando no meio da corrida e já não têm mais forças para prosseguir. Mas Deus tem uma promessa em sua palavra. Isaías 40:29 diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Peça a Deus que fortaleça o seu marido a deixar todo o embaraço, tudo aquilo que atrapalha
que o impede de servir a Deus com sinceridade. Ore para que ele abandone o pecado e viva uma vida de santidade. Ore para que ele não desista no meio da corrida, mas continue correndo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Leia em Filipenses 3:4. Ore para que ele corra com paciência, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Oremos. Senhor, livre meu marido das tentações, que ele seja forte na tua palavra quanto ao pecado da tentação. Que a tua palavra possa estar tão enraizada em sua mente e seu coração que quando as tentações vier, ele consiga se desviar com toda força, sem olhar para trás. É assim que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém, amadas? 25º dia, estamos quase chegando ao fim do nosso desafio de oração pela vida do nosso marido. Se você chegou até o fim, só falta 5 orações, amadas. Pode estar sendo difícil, pode estar sendo cansativo, até mesmo você pode até não estar achando que está fazendo diferença, mas Deus está reconhecendo o seu esforço. Então não deixe de terminar esse desafio, porque Deus vai honrar a tua fé. Eu creio em nome de Jesus. Até amanhã no nosso 26º dia de desafio. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no nosso 20º dia do desafio de oração pela vida do nosso marido. E no desafio de hoje é: ore pela salvação do seu marido. Graças a Deus pelo seu grande amor com que nos tem ajudado a chegar até aqui. Estamos nos últimos dias do nosso desafio de oração. Louvado seja o Senhor! Nesses últimos dias do propósito de oração, estaremos orando pela vida espiritual dos nossos maridos, pois é uma promessa do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Leia Mateus 6,33. Com certeza, se ele for um homem espiritual e busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas pelo Senhor. Hoje faremos uma oração especial. Todos que estamos participando do desafio estaremos orando para que o Senhor salve os maridos daquelas que ainda não são salvos. Se o seu marido já serve ao Senhor, somente agradeça a Deus pela salvação dele e ore pelos maridos das demais mulheres que estão participando do desafio e que têm um esposo que ainda não serve ao Senhor. Ore para que eles possam ter um encontro verdadeiro com o Senhor, para que eles sejam reconciliados com Deus. Leia lá em Romanos 5:10. Ore para que eles sintam o quanto estão distantes de Deus e o quanto são pecadores. Leia Romanos 3:10 e 18:23. E que possam reconhecer que só Jesus pode perdoar os seus pecados e dar o direito à vida eterna. 1 Jó 1:8 e 9. Que todas nós juntas possamos, sim, interceder a Deus e orar umas pelas outras, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Leia em Efésios 6:18. Se o seu marido ainda não é cristão, ore incessantemente pela salvação dele. Tudo mais se torna menos urgente quando comparado à salvação. Você e ninguém mais é capaz de convencê-lo a crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Só Deus pode realizar esta obra no coração do seu marido.
Ore para que ele entregue o seu coração ao Senhor. Ore para que ele entenda a profundeza do amor de Deus. Ore para que ele confesse com sua boca que Jesus é o Senhor e creia em seu coração que Deus ressuscitou o seu Filho entre os mortos. Leia Romanos 10, 3. Oremos. Pai amado, eu oro pela salvação do meu marido. Que ele tenha um encontro tão verdadeiro e genuíno com o Senhor, que toda vez que for tomar atitudes em sua vida, ele sempre pense em fazer aquilo que o agrada, para não perder a sua salvação. E que esse pensamento possa ser de grande alegria em seu coração, e que não haja peso. Eu creio em nome de Jesus, que aqueles maridos também que não reconhecem o Senhor Jesus como o Senhor Salvador de suas vidas, que esse encontro com Jesus possa estar próximo, que ele possa encontrar o verdadeiro amor com Jesus e Jesus possa mostrar que ele é amado, querido por ele também. Que Jesus possa fazer parte da vida de todos nós e que nós possamos ter fé, mesmo que não seja agora, mas vai acontecer. Apenas acredite que vai acontecer. Em nome de Jesus, amém, amadas. Até amanhã no nosso próximo desafio. Beijos. Shalom, amadas. Estamos no nosso 27º dia do nosso devocional de oração pela vida dos nossos maridos. E no 27º dia ore pela vida espiritual do seu marido. Hoje é o nosso 24º dia de desafio e já estamos na reta final do nosso propósito de oração. Tenho certeza que o Senhor já está trabalhando ao seu favor. Quem sabe você ainda não está vendo nada, mas creia que Deus está trabalhando por trás dos bastidores, lá no profundo da alma e do coração do seu esposo. Algumas mulheres têm enfrentado a angústia de ver os seus esposos tão alheios e distantes dos caminhos do Senhor. Por um motivo ou outro, eles se distanciaram e não têm forças para retornar ao primeiro amor. No desafio de hoje, ore para que o seu marido reconheça o quanto está distante de Deus e da sua vontade. Ore para que ele sinta o desejo de estar perto de Jesus. Ore para que ele seja humilde em reconhecer e concordar com Deus sobre seu pecado. Ore para que ele tenha forças para confessar ao Senhor as suas falhas e erros. Ore para que o coração dele não endureça ao ouvir a voz do Senhor. Leia Salmos 51, 2, 4 e Miqueias 6, 8. Se você é uma mulher privilegiada de ter um marido que serve a Deus, ore agradecendo ao Senhor. Agradeça a Deus pelo homem de Deus que ele é. Agradeça pela força que o Senhor tem dado ao seu marido para estar na presença de Deus. Agradeça a Deus pelas renúncias que o seu esposo faz todos os dias para servir ao Senhor. Amém, amadas? Oremos. Senhor Jesus, eu oro pela vida espiritual do meu marido, que ele possa sempre estar debaixo da autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. Que ele seja dependente do Espírito Santo em tudo o que ele fizer. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Até amanhã no nosso próximo desafio. Não deixe de fazer suas orações faladas e escritas. Beijos! Graça e paz, amadas, estamos no 28º dia do devocional de oração pela vida dos nossos maridos. E no 28º dia ore para que Deus transforme o seu marido.
Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo está lá em Romanos 12, 22. Muitas mulheres entram no casamento acreditando que podem mudar ou transformar o marido, mas logo que casam, percebem que não têm este poder. A verdadeira transformação não é fruto da vontade de alguém, seja da esposa, do esposo ou dos pais, mas começa pela mente daquele que deseja ser transformado. A transformação é o resultado da renovação da mente. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 22. A verdadeira mudança acontece quando a mente é transformada pela palavra de Deus. Então não se angustie, pois só Deus pode transformar e mudar o seu marido. Amada, Deus vai onde você não pode ir e faz o que você não pode fazer. Ore para que Deus ilumine a mente do seu marido, para que ele entenda a esperança da vocação. Leia lá em Efésios 1:18. Ore para que ele possa ter a mente de Cristo e ser guiado pelo Espírito Santo e não pela carne. Leia 1 Coríntios 2:16. Ore para que ele não se conforme, se amolde com os padrões deste mundo e não se conforme, se amolde com os padrões deste mundo, mas seja transformado através da palavra de Deus dia após dia. Ore para que os pensamentos do seu marido sejam levados cativos à obediência de Cristo. Leia 2 Coríntios 10:5. Ore para que o Senhor trabalhe no coração do seu marido à medida em que a sua mente for renovada pela palavra do Senhor. Ore para que a mente do seu marido seja purificada pela palavra de Deus. Amém, amadas? Oremos. Pai amado, eu oro para que a transformação do meu marido possa ser tão profunda que as circunstâncias da vida não o abalem, porque ele foi tão transformado que a sua fé faz com que ele não desanime de lutar pelos seus objetivos e sim perseverar em sua palavra, pois ele acredita na tua palavra. Amém? Porque a tua palavra edifica a tua alma. Eu creio em nome de Jesus que todas as palavras declaradas por nós e aquelas palavras que nós estivermos escrevendo não voltarão vazias. Eu creio em nome de Jesus que o melhor de Deus ainda está por vir na vida de cada uma das mulheres que estão nesse desafio. Amém, amadas? Até amanhã no nosso 29º dia. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no 29º dia do nosso devocional de oração pela vida dos nossos maridos. E o dia de hoje é: ore mesmo que você não veja nada acontecendo. Em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mesmo que você esteja orando e aparentemente não houve nenhuma mudança e nenhuma resposta à sua oração, continue clamando ao Senhor. Mesmo que você não esteja entendendo nada, assim como o profeta Jeremias não entendeu quando o Senhor mandou que ele comprasse um pedaço de campo da cidade de Anatote, que já estava sitiada pelo exército de Nabucodonosor. Leia Jeremias 32 e continue clamando ao Senhor. Jeremias ficou confuso diante da ordem do Senhor. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o confirme em testemunhas
embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Jeremias 32, 25. Sem entender nada, Jeremias continuou orando e então o Senhor Deus disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tinha grandes coisas para Jeremias, coisas que os seus olhos humanos não conseguiam contemplar. Jeremias só via destruição, mas Deus tinha restauração. Jeremias só via tristeza, mas Deus tinha alegria. Jeremias só ouvia a voz de choro, mas Deus tinha um cântico novo para o seu povo. Minha querida, continue clamando, mesmo que você não esteja vendo nada. Quem sabe você só consegue ver o seu lar destruído, mas Deus tem restauração. Talvez a sua voz seja só de lamento, mas Deus tem um cântico novo para os seus lábios. Creia que o Senhor está trabalhando por detrás dos bastidores, por detrás das cortinas ao seu favor. Ore para que Deus aumente a sua fé e confiança nele. Ore para que você continue em oração, mesmo quando aparentemente não esteja acontecendo nada. Ore para que Deus te dê um coração agradecido, mesmo sem muitos motivos para agradecer. Ore para que o seu coração espere pacientemente o trabalhar de Deus na vida do seu esposo. Oremos. Pai, eu te agradeço, pois sei que minhas orações não são em vão, e eu verei o milagre do Senhor no meu casamento. Já agradeço mesmo não vendo como eu pedi, porque entendo também que nem tudo será do meu jeito, e sim da forma que o Senhor achar melhor, porque o Senhor verá além do que eu possa imaginar, e eu confio em tudo o que o Senhor faz, e sei que a vitória é certa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amadas? Não esqueça de fazer suas orações e escrever no seu caderno de oração nesse 29º dia. Até amanhã no nosso último dia. Beijos! Shalom, amadas! Estamos no último dia do desafio de oração pela vida dos nossos maridos. 30º dia. Glória a Deus, aleluia, porque campeões são finalizadores. Já te parabenizo por estar até aqui no 30º dia. Então vamos para o último desafio? Ore em ações de graças pela vida do seu marido. Louvado seja o Senhor! Hoje é o nosso último dia do desafio de oração. Amada, creia que o Senhor está trabalhando a favor do seu esposo. Ainda que você não veja, ainda que você não sinta ou não perceba, creia que Deus está trabalhando na vida dele e por ele. Isabel, ao receber Maria em sua casa, a mãe do nosso Senhor Jesus, disse a ela: bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Leia Lucas 1,45. Deus havia dito a Maria, uma jovem virgem, que ela conceberia um filho. Não um filho qualquer, mas o Filho de Deus, o Messias prometido. E Maria acreditou, apesar das impossibilidades. Minha amada, apesar das impossibilidades, continue crendo que Deus irá realizar uma grande obra na vida do seu marido, pois para Deus nada é impossível. Leia Lucas 1,37 e memorize esse versículo pelo resto da sua vida. Amém? Creia que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez a respeito do seu esposo, da sua casa, da sua vida. Creia que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida,
mesmo que a sua realidade seja contrária às promessas de Deus. Continue crendo. No desafio de hoje, com o coração agradecido, ore agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas durante esses 30 dias de oração e por aquelas que ainda virão. Ore para que o Senhor aumente a sua fé, para que você continue crendo e persistindo nas promessas do Senhor e na oração. Ore para que o seu marido creia no Senhor e nas suas obras. Ore para que ele creia nas promessas de Deus, ainda que essas pareçam tão distantes. Ore para que seu marido creia que Deus vai cumprir cada uma das promessas que ele fez. E a respeito da vida espiritual, ministerial, financeira e familiar. Ore para que Deus retire do coração do seu marido toda a incredulidade e enche o coração dele com fé. Leia Lucas 9:23. Ore para que ele creia no controle soberano de Deus, a ponto de entregar a sua vida, os seus sonhos, os seus talentos ao Senhor. Amém, amadas? Oremos. Pai, te agradeço pelas bênçãos recebidas nesses 30 dias de desafio de oração. Pai, eu te peço para que o Senhor não me deixe enganada a respeito de nada e abra os meus olhos espirituais para enxergar tudo aquilo que eu ainda não vejo. E faça meu marido também reconhecer a esposa que está ao seu lado com muito amor e carinho. Obrigada, Senhor, por estar comigo nesses 30 dias, pois sozinha sei que não conseguiria. Que eu continue sempre orando pela minha família e tenha sabedoria para lidar com toda situação que vier. Pai, campeões são finalizadores. Eu estou muito grata e feliz por todas nós que chegamos até aqui. Muito feliz de coração. E agora eu te desafio a pegar seu caderno de oração e escolher um lugar favorito, fora de sua casa, que você possa estar sozinha, para estar apresentando ao Senhor. E antes de apresentar ao Senhor, leia o livro de Abacuque 2:2, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Agora faça uma oração debaixo desse versículo. Levante o livro aos céus e apresente ao Senhor. O livro, caderno de oração, seja lá o que você quis fazer. Apresente ao Senhor tudo que você escreveu nesses 30 dias de desafios, porque o Senhor conhece o teu coração e sabe tudo aquilo que você escreveu vai fazer efeito sim. Apenas creia, amadas, que o tempo do Senhor é perfeito. Amém? Então é isso, amadas. Obrigado por todas que estiveram até aqui nesses 30 dias de desafio. Até o próximo desafio. Que o Senhor possa verdadeiramente continuar presente em todo desafio, em toda a sua vida. Amém, amadas? Beijos no coração. Eu sou a Rafaela Santos. Quem quiser pode me seguir no Instagram, @Santos, e deixem o seu like nesse vídeo também, que vai me ajudar muito. Beijos no coração e até a próxima!